Eu não sei qual é a sua situação aí hoje, tá? Eu não sei o que você está vivendo, qual problema você está enfrentando hoje, mas eu estou sentindo muito forte no meu coração há alguns dias de gravar esse vídeo contando o meu testemunho, né? Porque às vezes a gente se fortalece, eu já me fortaleci muito no testemunho de outras pessoas e eu quero justamente te passar aqui nesse vídeo o que aconteceu comigo há algum tempo atrás, e isso com certeza vai te mostrar que não importa a situação que você está vivendo hoje, Deus é aquele que aparece quando você menos espera e que age, inclusive, nos momentos difíceis, quando você se pergunta: cadê você? Onde você está? Por que você está permitindo eu passar por isso? E aí, lá na frente, a conta fecha. Lá na frente, você entende exatamente o porquê de toda aquela situação, de toda aquela, como se fosse, né, uma tempestade que estivesse passando na sua vida. E aí, quando essa tempestade ela passa, o sol vem, você consegue entender o porquê daquela tempestade, o porquê você presenciou aquilo. E é justamente isso que eu quero te contar aqui. Se esse vídeo chegou para você, assista ele até o final, porque Deus vai falar com você. Esse vídeo é literalmente para te mostrar que fases passam. Fases passam, tudo passa. E essa fase ruim aí também vai passar. Isso, quem tá te falando é uma pessoa que há 3 anos e meio atrás estava com a vida totalmente ferrada, estava tudo uma bagunça na minha vida, estava literalmente desempregada, endividada, emocionalmente, financeiramente, na vida familiar, estava tudo uma bagunça, literalmente. Então eu quero te passar aqui algo que Deus tocou muito no meu coração para gravar esse vídeo contando o meu relato, contando o meu testemunho, porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja exposta aqui nas redes sociais, que eu poste os meus conteúdos, eu não sou muito de falar da minha vida pessoal. Inclusive, eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu gravo, assim, falando mais abertamente sobre a minha vida pessoal. Mas eu senti de gravar porque, por muitas vezes, eu já me senti tocada pelo testemunho de outras pessoas. E esse vídeo, ele é realmente para te mostrar que não importa qual é a sua situação atual, não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando agora, o que importa é Deus está com você? Você está com Deus? A sua fé em Deus, ela está centrada, ela está focada? Porque se tiver, não importa, não importa a tempestade que esteja lá fora, vai passar. E quando passar, você vai entender que tudo aquilo não foi para te derrubar, mas foi um propósito de Deus na sua vida para te fortalecer, para te fazer mais forte, para te trazer mais forte, sabe? Para fazer você mais forte ainda, mais capaz ainda. E eu falo isso emocionada porque Deus age a todo momento na nossa vida, inclusive nos momentos difíceis, que a gente acha que a gente não vê saída, a gente acha que é o fim, a gente acha que tá tudo desmoronando e a gente culpa Deus porque tá vivendo aquilo, mas é só Deus falando. Muitas das vezes, eu não te quero mais nesse lugar. Eu quero colocar você em outro patamar na sua vida. Eu falo que eu até arrepio, porque eu sei que esse vídeo ele vai chegar para quem precisa. E eu sempre falo isso, né? Que Deus ele vai forjar situações na sua vida para te preparar, para te capacitar, para te fortalecer, não é para te derrubar. Essa fase difícil aí é só uma fase que vai passar. Então, como eu te falei, lá atrás, há 3 anos, quase 4 anos atrás, eu estava numa situação assim muito difícil. Na vida familiar, a gente enfrentou lutos, perdeu pessoas muito especiais na nossa família, pessoas próximas, em menos de 30 dias, assim, sabe? Então foi uma turbulência e outras coisas também foram acontecendo, era um problema atrás do outro, e eu estava bem profissionalmente, mas tudo isso que estava acontecendo lá me abalou muito emocionalmente. Eu estava muito abalada emocionalmente falando. Então, às vezes, não importa quanto você esteja ganhando, não importa o quão estabilizada você esteja na sua vida profissional, porque se as outras áreas da sua vida estiver uma bagunça, elas vão te destabilizar, tá? Isso é certo. Então, às vezes a gente fala, nossa, dinheiro não é tudo. Não é que dinheiro não é tudo, é porque dinheiro é bom, só que ele não é tudo, entendeu? E foi assim que aconteceu tudo. E aí, nesse período, mesmo vivendo toda essa turbulência, eu ainda quis resgatar um sonho da minha infância, que era de montar o meu próprio negócio, ter a minha loja e tal. E eu já empreendia, né, online, de forma online, já fazia uma renda extra com vendas de roupa. E foi onde, nesse momento, que literalmente, entenda, tá? Entenda como é o agir de Deus. Literalmente não era o momento, mas eu decidi, assim, né, montar o meu próprio negócio naquele momento. E eu lembro que a minha irmã falou comigo algumas vezes, enquanto eu estava ali na correria, organizando, né, para montar essa loja. Ela falou comigo algumas vezes, olha, por que você não deixa para montar essa loja aqui em Goiânia? Por que você tá abrindo essa loja aí? Ela falou comigo, sabe? Só que eu não dei ouvidos. Então, entenda, você vai entender mais à frente. Então, eu fui lá e montei essa loja, só que quando
eu montei essa loja, isso intercalando com o serviço público, tá? Porque eu recebi uma proposta no Tocantins, uma cidade no interior, e eu fui trabalhar lá, né? E até então estava tudo bem. Só que aí eu estava intercalando essa loja com o meu serviço como funcionária pública. E, gente, quando eu montei essa loja, que estava tudo pronto, sabe, eu me senti tão vazia. Sabe, quando você está realizando algo que era um sonho, mas quando você realiza, você não se sente feliz. Pois é, eu estava nessa situação. Eu fiz algo que era um desejo de infância, mas quando isso aconteceu, eu não fiquei feliz. Então aí foi tudo, nossa, foi tudo virando uma bagunça. E, gente, eu cheguei num ponto que eu me vi chorando, com sintomas depressivos, né? Chorando do nada, me sentindo sozinha, sentindo um vazio, nada fazia sentido, nem o meu trabalho mais, eu não conseguia, nem a loja, sabe, nem o lugar, o ambiente em si estava me adoecendo. Foi isso que eu entendi. E quando eu entendi isso, eu falei, eu não posso mais continuar aqui. Porque ou eu continuo aqui e entro em uma depressão, ou eu saio daqui e deixo tudo para trás. E adivinha o que eu escolhi? Pois é, a segunda opção. Gente, eu abandonei o meu cargo público, eu abandonei a minha loja, eu deixei a minha família que estava passando por um momento delicado, mas até ali eu tinha ajudado muito, e eu acho que pelo fato de eu ter ajudado tanto assim, isso me sobrecarregou, porque eu escondi a dor para ajudar eles, e depois ficou só eu. E, enfim, eu cheguei no meu pai e na minha mãe e falei, eu não posso mais ficar aqui. E eles me apoiaram, falaram, não, minha filha, tá certo, se você não tá se sentindo bem, vai. E eles me ajudaram financeiramente também, porque, gente, eu não tinha feito nenhuma reserva, isso foi assim, do nada, da noite pro dia eu falei, eu não vou mais ficar aqui. E aí eu saí daquele lugar como se fosse uma foragida, deixei tudo para trás, não tinha nenhuma reserva de emergência, nenhuma reserva financeira, não tinha feito nada, não tinha me programado, porque não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. Deus não me queria mais naquele lugar, Deus me apertou assim, ó, de um jeito que eu sentia, a minha intuição falava, você não pode mais ficar aqui, sai desse lugar, sai daqui, não é mais aqui para você ficar. E aí eu saí daquele lugar, desempregada, sem reserva financeira, morando de favor e endividada. Porque a partir dali, como eu estava sem renda, eu comecei a me endividar, boleto chegando, tudo que eu tinha investido na loja, e eu fui morar de favor na casa de uma tia. Gente, foram 3 meses morando de favor, assim, e eu, sabe, eu não gostava daquela situação. Manda no currículo, até que eu achei um emprego numa empresa que há um tempo atrás eu queria trabalhar, mas eu não tinha, né, um currículo ainda, eu não tinha faculdade ainda, não tinha. E daí eu consegui essa oportunidade lá, e foi onde eu comecei a estruturar a minha vida de novo, no CLT, né. Eu sempre falo que tudo é fácil. E aí eu comecei a estruturar a minha vida. E chegou um momento que eu me vi em um apartamento, gente, eu estava recomeçando do zero, eu não tinha nada, mas aí eu já estava empregada, já estava me estruturando, e eu aluguei um apartamento, cheguei naquele apartamento, só com uma mala, só tinha eu, a mala, e um objetivo, mudar completamente aquela versão que tinha me levado até ali, mudar de vida, transformar minha vida, ser uma pessoa diferente, ser uma versão completamente diferente de quem eu era naquele momento. E aí, por uma semana, a minha cama, ela foi um edredom. Eu dormi no chão por uma semana, porque não tinha nada. Meus móveis estavam tudo no Tocantins, não tinha mandado buscar nada. E aí, eu dormi no chão por uma semana. Dobrei esse edredom 3 vezes, assim, sabe, em 3 fases, para ficar mais macio, e dormi no chão por uma semana até as minhas coisas chegarem. Mas eu tava tão feliz, é engraçado, né? Tava tudo assim, nossa, parecendo... Você não tem nada, mas você tá feliz? Pois é, eu tava feliz porque eu tava recomeçando, eu tava num ambiente novo, eu tava num ambiente que me fazia bem, me fazia feliz. Então, por isso que eu falo que quando você tá bem emocionalmente, tudo flui na sua vida, não importa qual seja a situação. Você pode estar num apartamento vazio, mas você vai estar feliz porque você tá em paz, você tá num ambiente que é novo para você, num ambiente que te agrada, num ambiente que te faz bem. E o ambiente, ele influencia muito a nossa vida, tá? E aí, eu recomecei do zero assim. E nesse período eu entrei em modo caverna, comecei a estudar feito uma louca. Foram 6 meses estudando sem parar, mudando a minha mentalidade, reprogramando a minha mente, estudando sobre mentalidade financeira, começando a mudar os meus comportamentos e boleto acumulando. Boleto acumulando, minha filha. Porque eu não tinha condições de pagar. Eu acumulei uma dívida altíssima, eu não tinha condições de pagar, literalmente. E aí, eu decidi começar pelo seguinte, falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar nesse momento, vou continuar endividada, os boletos vão continuar atrasando, mas eu vou investir em mim.
eu vou investir no meu desenvolvimento, na minha mentalidade, vou mudar os meus comportamentos e vou começar a gerar receita depois. Foi isso que eu fiz, me dediquei a estudar. Primeiro estudei, me desenvolvi, mergulhei no meu autoconhecimento, e aí, gente, foi onde eu comecei. Finais de semana não saía, recusava muitos convites para sair, recusava até mesmo para ir para a igreja, eu não estava indo, eu ficava só imersa estudando. Durante o trabalho também, se eu trabalhasse 8 horas, 5 horas do meu dia era estudando, era ouvindo cursos, podcasts. Enfim, gente, eu estava recomeçando a minha vida e feliz, porém endividada. E foi nesse período que eu mais cresci, emocionalmente, mentalmente, profissionalmente, foi o período que eu mais cresci. Porque eu estava dedicada, estava fazendo tudo diferente, porque eu queria mudar os meus comportamentos, né? Eu queria me entender, eu queria ser uma pessoa diferente. Literalmente, eu não queria ser aquela versão que tinha me levado até ali. Então, eu comecei a sair daquela situação, e tudo que eu ganhava, eu reinvestia em conhecimento, né? E eu ia investindo em mentoria, em cursos e em eventos também. Fui em eventos transformadores para mim, por isso que eu falo. Você fala que é papo de coach, mas se a sua situação atual é ruim, você tem que buscar ajuda de quem pode te ajudar. Porque você não vai conseguir sair do buraco, sabe? Dessa forma, sendo ignorante. Você não vai conseguir, entende? Então você tem que buscar ajuda de quem pode te ajudar. E aí eu procurei mentores, até então eu não sabia o que era uma mentoria. Eu fui em eventos e, gente, foi tudo transformador. Eu só falo pra você, só vai em eventos, faça mentorias, participe de palestras, porque isso são ambientes transformadores para sua vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? E aí, nesse prazo, eu comecei a me reerguer, comecei a me posicionar na internet com um posicionamento todo papagaiado, sem experiência de nada, sabe, mas tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando. Eu falava, eu vou começar o meu posicionamento na internet. Porque em 2020 eu tinha começado a gravar vídeos, mas, por bobagem, eu parei. Aí, pasmo, em 2020 foi o ano da ascensão do digital, e as pessoas, muita gente cresceu, estourou no digital, gravando vídeos, influencers, mentores e tudo mais. E eu penso, se eu não tivesse parado, talvez eu poderia ter sido uma dessas pessoas, né? Mas foi onde eu comecei, eu vou me posicionar no digital dessa vez, e vou fazer isso acontecer, vou fazer valer. Então, eu estudei sobre vendas, marketing, enfim, gente, sabe, eu estava fascinada pelo mundo do estudo. E aí veio a segunda fase. A partir do momento que eu reinvestia tudo no meu conhecimento, no meu desenvolvimento, tudo que eu ganhava, eu reinvestia nisso, chegou a fase que eu comecei a reinvestir, né, para poder pagar as dívidas que eu tinha acumulado. Não foi um período fácil, tá? Porque quem é endividado sabe, não gosta, ninguém gosta de ficar endividado, né? Pessoas de caráter não gostam. Mas foi um período necessário, porque eu não tinha aquele valor para pagar aquela dívida. Então não adiantaria nada eu entrar em parcelamentos absurdos para pagar uma dívida e só ficar mais alta ainda. Aí eu comecei a ser chamada para palestrar, a ser chamada para dar mentorias, comecei a dar as minhas próprias mentorias, e assim, comecei o meu podcast, enfim, comecei, sabe, a receber convites para participar de eventos e tudo mais. Foi um movimento muito lindo que Deus fez na minha vida, e assim, começou a entrar receita, sabe, eu comecei a ver os frutos chegando. Por mais ou menos uns 6, 7 meses do meu posicionamento, foi só mesmo investindo, testando, errando, testando, para só depois eu começar a faturar. E aí, é a mensagem que eu quero deixar para você. Depois de tudo isso, Deus me tirou daquela situação que eu estava e foi me lapidando, sabe? Eu vi a minha vida ser transformada, eu fui vendo Deus agir, me dar oportunidades, me trazer pessoas para me ajudar, para me tornar uma pessoa melhor, para me dar oportunidades, enfim, eu sou muito grata por isso. E hoje eu vejo que foi necessário passar por tudo aquilo. Hoje eu vejo que foi necessário eu passar por tudo aquilo para eu me reorganizar emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, como pessoa. E tudo isso me trouxe uma bagagem. Então aí, na primeira fase eu só estudei, na segunda fase eu comecei a organizar as dívidas. E foi aí que a minha vida foi fluindo. Por isso que eu falo, cara, investe em você. Investe em você, não importa as dívidas que você faça, porque assim, às vezes você quer pagar tudo de uma vez, aí você entra em parcelamentos que você não vai conseguir pagar, a sua vida fica mais bagunçada ainda. Investe em você para você se tornar uma pessoa capaz de gerar receita, entende? Porque aí quanto mais receita você gera, mais capacidade você tem de pagar suas dívidas. E, gente, nesse período aí muita coisa aconteceu, graças a Deus as coisas foram fluindo, e é por isso que eu te falo, deixa Deus agir na sua vida, não se apavore, não fique frustrada porque você está passando por um momento difícil, apenas olhe para essa situação e veja o que Deus está querendo te mostrar, e veja o que Deus está querendo fazer com você, sabe, para você entender. Se você olha para a sua situação,
você não vê saída, peça a Deus direcionamento. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Que Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar. E muitas das vezes essa situação, elas se repetem como ciclos viciosos na sua vida. Por quê? Porque você ainda não mudou algo chamado mentalidade. E enquanto você não muda a sua mentalidade, você não muda os seus comportamentos. E os seus comportamentos fazem você agir de forma que vai sempre te levar para o mesmo lugar. Eu quero que você entenda que a sua versão atual não vai te tirar da lama que você está hoje, tá? Você só vai sair dessa vidinha aí, desses mesmos resultados frustrantes de sempre, se você mudar você primeiro, se você mudar de dentro para fora. Não adianta você querer mudar a sua vida se você não mudar o que de verdade importa, que é o seu interno. Se você não reorganizar suas emoções, a sua mentalidade, os seus comportamentos, não adianta você querer mudar, sair, por exemplo, não adianta você querer sair de uma dívida se você não resolve primeiro o seu problema com o dinheiro. Porque nenhum dinheiro vai resolver o seu problema se você não resolver o seu problema com o dinheiro. Gente, é questão de mentalidade, de comportamento. Então, o problema não é a dívida. A questão é, você vai mudar os seus comportamentos, a sua mentalidade, para fazer com que você não volte mais a entrar nessas dívidas, a ter esses mesmos comportamentos autodestrutivos para a sua vida financeira? Essa é a questão, entendeu? Você precisa mudar o que de verdade importa. Não é simplesmente buscar pagar uma dívida, mas é buscar entender por que você entrou nessa dívida. É buscar entender por que você está nessa situação. Porque a sua versão atual que te levou para essa situação vai fazer com que você volte a essa situação várias e várias outras vezes. Então é preciso mudar, despertar a mentalidade, entender o comportamento para de fato você se transformar numa nova versão e ver resultados diferentes na sua vida. Isso vale para a sua vida sentimental, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, enfim, para todas as áreas da sua vida. Então, ficou claro? Seja estratégico. E o que eu fiz aqui foi justamente isso. Eu me permiti passar em um período por dificuldades financeiras, né, onde eu estava realmente muito endividada, mas tudo que eu tinha eu reinvestia em mim, no meu conhecimento, no meu desenvolvimento, para quê? Para eu transformar aquela versão e ser uma versão completamente diferente, que não me levasse de novo para aqueles mesmos comportamentos. Então, espero que você tenha entendido, porque nem sempre Deus faz as coisas, sabe, só para te contrariar, não, é só porque Ele quer te ensinar, Ele quer te corrigir, Ele quer realmente te levar para um novo nível na sua vida, e você precisa estar aberto para entender isso. Espero que essa mensagem ela chegue para você e ela realmente possa te dar aí starts para você começar na sua vida. Não importa o quão difícil esteja hoje, olhe para a situação, não se apavore, confie em Deus, peça direcionamento e faça a sua parte. Invista em você, invista na sua mudança real, porque você só consegue mudar lá fora se você mudar aqui dentro. Tá? Foi assim que eu fiz com a minha vida e é por isso que eu falo, se você quer mudar a sua vida lá fora, você precisa primeiro se organizar por dentro, tá? Mulheres bem resolvidas atraem o melhor da vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se fez sentido. Eu quero que esse vídeo ele chegue para mais pessoas, então curta esse vídeo para ajudar o nosso canal também e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.